Muito boa tarde, Brasil. Nós vamos falar no programa de hoje sobre novos comportamentos da nossa sociedade. Eu diria que comportamentos não assimilados diretamente por ela, sociedade, mas quase sempre impostos à nossa sociedade. Existe uma máquina, neste mundo globalizado, existe uma máquina que vai ensinando e que vai colocando. Você observa até aqui, ó, nos olhos, certos comportamentos que vão sendo assimilados. A novela da Poderosa, que está lá, por exemplo, no seu final e está alavancando uma audiência violenta, está lá a moça bonita, que é a delegada, está trajando uma roupa bonita, e aí você, quando olha, em qualquer reunião que você vá, parece até que nós estamos cheios de delegadas no pedaço. Todo mundo usando a mesma roupa. Eu li há poucos dias, por exemplo, do comportamento. Aparece uma semijoia, uma bijuteria, e uma artista famosa, no dia seguinte todo mundo quer. Mas estou falando de coisa simples. Mas tem outros tipos de comportamento que vão sendo colocados e que a sociedade tem que assimilar, a ponto de o próprio governo, em tempos idos, tentar colocar nas escolas brasileiras uma cartilha dizendo de que maneira os nossos meninos e meninas deveriam se comportar em relação aos gays, às lésbicas, aos travestis, o grupo LGBT, que já acrescentaram mais uns T's na frente. E outros tipos de comportamento, na recepção destes que chamam de casais, eu chamo de pares. Como é que nós estamos reagindo diante disso tudo? Como é que a igreja está reagindo diante disso tudo? É aí que nós vamos pegar o programa de hoje. Estamos recebendo já 2 convidados, apresentando aqui a pastora Sandra Farage, pastora do Ministério da Fé, mais uma vez conosco. Obrigado por ter vindo, Sandra. Obrigada, Celso, por estar aqui. É um prazer nós estarmos aqui nesse programa. Eu gosto de estar aqui com o meu amigo Celso. Um tema relevante, né? Um tema do momento, do qual nós temos que pensar sobre ele, nós temos que nos posicionar, né? Nós, independente da questão religiosa, de sermos pastores ou padres, enfim, qualquer, né, posição que tenhamos religiosa, nós somos cidadãos, né? E nós temos que encarar essa situação como cidadãos também. Não se esquecendo que quem está do lado de lá também é cidadão. Exatamente. Também é cidadã. Exatamente. Nós somos cidadãos e temos que estudar essa situação, esse novo comportamento, com esse perfil também. Quero agradecer o convite por estar aqui. É muito bom estar aqui com todos. Tá bem. É sempre bom tê-la conosco também. Rodrigo Delmasso, vice-presidente do FENASP, pastor da gloriosa Sara Nossa Terra. Seja bem-vindo, amigo. Tudo bem? Vocês estão nos assistindo também, é um prazer mais uma vez estar aqui para debater um tema que tem colocado a igreja para se posicionar. Como você bem disse, lembrando que também do outro lado são cidadãos e discutir que tipo de posição, né, que a igreja deve tomar, com base no versículo, na minha visão, um dos principais versículos da Bíblia, quando Jesus diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Esse, na minha visão, é a direção que Jesus nos dá em relação a isso. Obviamente, nós não podemos deixar, né, que a nossa opinião e a nossa posição, a nossa liberdade de expressão venha a ser tolhida por causa de alguns pseudos acontecimentos. Eu tenho a felicidade de receber 2 pastores de jovens. É isso. Sandra milita muito com os jovens do Ministério da Fé. Você milita com a meninada aqui da Sara Nossa Terra. E o que não falta é menino aqui na Sara Nossa Terra. Graças a Deus por isso. Né, me alegro quando vejo a igreja cheia de meninos e meninas. Como é que eles assimilam? Vou começar contigo, Sandra. Como é que eles assimilam essas novidades todas? A mídia está nos impondo, e eu não sou contra, que se mantenha respeito àqueles que têm uma opção sexual completamente diversa da nossa. É verdade que também
Eles devem nos respeitar por permanecermos na nossa opção. Claro, claro. Mas como é que essa meninada da Então, igreja tem visto isso? Isso aí é como o senhor bem colocou. A mídia, ela tenta estabelecer comportamentos, né? Ela tenta cauterizar a mente das pessoas para essa nova onda, em todos os sentidos que se traz. Então, como é que nós tratamos, como é que nós levamos a nossa juventude? Nós fortalecemos ao máximo os princípios cristãos. Ao máximo nós trabalhamos o aspecto, olha, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de comportamento. Ao máximo nós envolvemos eles com a nossa missão, com a nossa chamada de evangelismo e tudo. E sempre trazendo o contraponto, impactando eles com a verdade. Porque uma coisa, Celso, é a verdade relativa, que é a verdade que o mundo ele tenta implementar na cabeça de qualquer um. Certo. A outra coisa é a verdade absoluta, que é a verdade de Deus, é a verdade daquilo que Deus quer que venhamos andar, o caminho que a gente tem que trilhar. Então o que acontece? É um trabalho intenso de nós líderes, em resguardar a nossa meninada, como o senhor usa. Ao mesmo tempo eu vejo eles envolvidos, sim, do lado deles eu vejo eles caminhando junto conosco. Ao mesmo tempo, nós temos uma juventude que eu creio que a Sara e as outras igrejas também têm, é uma juventude que respeita ao próximo. Eu nunca vi no meu meio, na nossa igreja, algum jovem ofendendo o outro, porque acaba que também tem jovens homossexuais que estão chegando na igreja. Então, o que vocês fazem com esses jovens que chegam na igreja e que têm essa opção? Normalmente, eles isso. estão no caminho de querer sair dessa opção. Eles estão assim, a gente traz eles vêm de alguma maneira, ou por evangelismo, ou por gostar da igreja, e eles aos poucos vão se deparando com a verdade que eles têm que mudar de vida. Então nós abraçamos, nós recebemos em gabinete, nós cuidamos, né? Nós levamos eles a uma experiência com Deus para uma mudança de posicionamento, porque é o que nós cremos. Nós temos que trabalhar com a nossa verdade absoluta, que é o que a Bíblia fala que é verdade. Caso ele chegue lá e não tenha esta preferência em querer mudar, ele permanece como membro da igreja ouvindo a palavra? Sempre eles permanecem ouvindo a palavra. Nós não temos nenhum posicionamento, exclusão, nada disso. Pelo contrário, os nossos jovens abraçam, recebem amor. Isso sempre acontece, né? E aí a maioria, eu não conheço, são poucos os que falam, olha, eu sou assim, eu quero permanecer assim. As experiências que nós temos é que eles estão buscando ajuda, estão querendo mudar de posição. Rodrigo, o embate maior está onde? Eles nos chamam de homofóbicos. Estou me colocando entre eles, certo? Nós queremos ser respeitados. Aonde é que fica esta quase guerra? Na distorção da definição da palavra homofobia. Exato. Porque a palavra, isso eu falo, o movimento LGBT distorce para a sociedade o que é homofobia. E eu fui buscar esse significado no dicionário, que diz o seguinte, que a homofobia significa aversão, irreprimível, repugnância e ódio. Em nenhum momento, em nenhuma igreja nossa, seja ela de qualquer for, nós temos aversão irreprimível, repugnância e ódio aos homossexuais. Nenhum. Eu sempre utilizo uma frase, toda vez que você falou para jovens, eu sempre prego para jovens e digo o seguinte, nós amamos os homossexuais. O que nós não aceitamos é a prática do homossexualismo. Como não aceitamos o sexo antes do casamento? Então assim, porque são princípios. Ou seja, em nenhuma da nossa igreja nós vamos praticar o ódio irreprimível, a repugnância e o preconceito, que chama o preconceito vexatório. O que nós vemos em todas as igrejas é que qualquer pessoa, seja independente da opção sexual dela, da opção até mesmo de crença, quando chega nas nossas igrejas são extremamente bem recebidos, são recebidos com amor. Não existe, tem pessoas que falam, mas vocês induzem as pessoas a mudar. Eu falei, não, o que nós não induzimos. Se falar a verdade for induzir, então nós fazemos isso.
Porque a única coisa que nós mostramos, qual é a verdadeira identidade que eles têm com base na palavra de Deus. Olha, você falou um negócio, eu captei uma das falas do Magno Malta lá dentro do Senado, né? Não me lembro se ele estava numa comissão, eu sei, num momento importante em que ele mostra claramente que nós temos que respeitar daqui para lá, mas de lá para cá o verdadeiro também é que se tem que respeitar também. E ele citou alguns tipos de comportamento que, olha, não estou querendo ser pauleira na cabeça de ninguém, mas que a gente tem observado que alguns movimentos não nos respeitam também, assim como não respeitam demais religiões. Vamos colocar um pedacinho dessa fala do Magno Malta? Vamos lá, senador Magno Malta. Ser intolerante com homossexual. Ninguém tem direito de ser intolerante com católico, com padre. Ninguém pode ir para a avenida. Ninguém pode ir para a avenida e estampar uma faixa e dizer se o Papa engravidasse, aborto era sacramento. E isso estava, essa faixa estava na passeata do movimento gay em São Paulo. Mais ainda, ninguém tem direito de ser intolerante com os símbolos de um centro de Umbanda. Há que se respeitar, de um candomblé. Olha, eu professo minha fé no segmento evangélico. Os símbolos de Umbanda, tão respeitados por eles, eu não tenho o direito de ser intolerante com eles. Como também ninguém tem o direito de levar para a avenida os santos que são sagrados, símbolos da Igreja Católica, como fez o movimento gay, levou para sua passeata e colocou os santos em posição sensual. Senador Paim, me lembro quando um bispo da Igreja Universal, Von Helder, chutou a santa uma imagem num programa de televisão. Parece que o mundo caiu. E arrumaram isso de pano de fundo, parece que era uma tentativa de destruir tudo que é confissão de fé fora a católica no Brasil. E até me admira porque a Igreja Católica não se manifestou agora com seus símbolos sagrados na avenida em posição sensual. Aliás, foi isso que Silas Malafaia defendeu no seu programa. E que depois o programa foi pego, pinçado, entregue ao Ministério Público como se Silas estivesse incitando o ódio, uma mentira absoluta contra os homossexuais. Reiterou ainda a sua posição da igreja de combater qualquer tipo de discriminação, até porque isso já está na Constituição, é crime discriminar. Está na Constituição, precisamos de outro texto. É crime discriminar raça, cor, sexo, etnia. Todas as pessoas têm o direito. Agora o que não pode é chamar para dentro aquilo que é raça. Tá certo. Aí ouvimos então o Magno Malta. Deixa eu acrescentar ao nosso bom bate-papo aqui o deputado federal do PRB Rio de Janeiro, Bispo Vitor Paulo. Seja bem-vindo, viu, Bispo? Obrigado. Bom te rever. Muito obrigado. Alegria minha ver você, ver meus amigos, digo todos aqui e a sua audiência da TV Gênesis. É um carinho grande estar aqui. Para mim é prazeroso demais estar aqui com todos vocês. Que alegria rever a todos. Você era nosso aqui de Brasília, foi embora para o Rio de Janeiro, não vai voltar, não? Continuo sendo nosso. Brasília é uma cidade que eu... Todos brasileiros. Todos brasileiros. Eu sei disso. Eu moro aqui há mais de 13 anos, quer dizer, minha filhinha foi criada aqui, apesar de eu ter sido eleito pelo Rio de Janeiro, mas eu moro aqui, eu continuo morando aqui, vivendo aqui, e agora o mandato mais ainda. Mas Brasília, para mim, eu sempre disse para minha esposa, é a minha cidade que me abraçou, me abrigou, a minha família. Eu tenho grandes amigos, grandes pessoas, você é uma delas, e eu estou muito satisfeito de estar aqui e agora muito mais convivendo com vocês aqui no ar dessa emissora. Bispo, nós estamos falando aqui exatamente do comportamento hoje da própria igreja em relação inicialmente aos homossexuais. Na igreja que o senhor representa, né, universal do Reino de Deus, lá o cidadão se declarando homossexual tem entrada, pode fazer parte da igreja, frequentar os cultos, Ministério da Fé porta aberta, Sara Nossa Terra porta aberta, em relação à sua igreja. Não existe, a Universal do Reino de Deus nunca discriminou nenhuma pessoa, sua raça, a sua fé, e muito menos ainda a sua opção sexual. Jesus não discriminava ninguém, Jesus nunca fez isso. Jesus tratou Maria Madalena com muita simplicidade, só aconselhou, vá e não peque mais, faça a sua vida que para frente é outra. Então essas pessoas que têm a sua opção sexual, que vai à Igreja Universal, que frequenta a igreja, que participa, nós nunca paramos as pessoas na porta para perguntá-las. O que ela faz, o que ela é, isso é problema dela. Verdade.
A Bíblia diz que quem tem a fé tenha para ti. Se ela vai à igreja, certamente ela tem um objetivo para a igreja. Ela está indo ali porque algum motivo ela tem, ou porque ela está com algum problema pessoal, físico, familiar, financeiro, espiritual, seja qual for. Nós precisamos respeitar isso. Quantas pessoas hoje na Igreja Universal eram delinquentes, traficantes, perdidos, prostitutas, por isso é homossexuais, e hoje são pessoas que definiram a sua vida. Verdade. E foram ressocializados, o Evangelho ressocializa. Então é natural, a porta da igreja está aberta para todas as pessoas. É comum a gente ouvir dizer que a igreja é composta por ex, né? Exatamente. Ex-fumante, ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-sofredor, ex-pobre, ex... Meu Deus do céu, deixa eu atender uma telespectadora. Por favor. Ivonete. Pois não, Ivonete? Não, é que estou vendo a discussão, estou achando muito interessante. Pois não, querida? Assim, eu acho assim, eu sou evangélica, graças a Deus. Certo. E a gente vê que os homossexuais, as lésbicas vão até a televisão, ao rádio, em todos os lugares, né? Uhum. E discutem, falam aquilo que eles querem, eles têm todo o direito, né? Agora eu digo, a gente também não tem o direito de ir ao rádio, à televisão e dizer aquilo que a gente quer. Onde fica a nossa liberdade de expressão? Só eles que têm direito, nós não temos? Verdade. Boa colocação. É isso que eu queria falar. Tá certo, e falou muitíssimo bem, porque a impressão que dá é que nós temos que botar um zíper na boca, hein? Exatamente. Ô Celso, é só em relação a isso que a Ivonete acabou de falar, é onde a gente vê a verdadeira democracia, né? Que, por exemplo, em algumas redes de televisão, não se abre um espaço democrático, só se ouve um lado. E quando vai se ouvir um outro lado, se monta, se edita, pega palavras de duplo sentido, e aí, para quê? Para que haja uma tendência de uma opinião. Eu defendo o seguinte, a sociedade, no geral, fora a igreja, está criando um sofisma para implantar uma ditadura que eu tenha que aceitar um comportamento em detrimento das minhas convicções. Aí, Celso, não dá pra gente ficar calado nessa Rapaz, mas olha, quando se vai, até para que você comente e fale o que você está pretendendo dizer, quando você busca, por exemplo, proteger minorias, quão importante é que nós nos resgatemos com a raça negra, Sim. dando oportunidade para os filhos dos filhos dos filhos daqueles que foram escravos nesse país, possa estar dentro de uma universidade. Quando você tenta levar essas minorias, agora, por exemplo, tenho visto inúmeras ações para com as pessoas portadoras de deficiência. Então nós temos que zelar por esse povo, nós temos que aceitá-los, mas eles não nos impõem absolutamente nada sobre nós. Olha, Celso, eu entendo, eu enxergo que a grande intolerância que existe, porque esse termo intolerância está na moda, né? Certo. É do segmento homossexual com as pessoas que têm convicção religiosa e convicção familiar. Porque é o seguinte, quando você vê alguns debates, algumas colocações, mesmo na Comissão de Direitos Humanos, o que é dito? Que eles estão tendo problemas de aprovar algumas leis como a 2.615, essa que nós vamos entrar nela agora. Eles têm dificuldade de regulamentar, de implementar, por quê? Por causa do conservadorismo religioso. Entendi. Então quer dizer que as nossas convicções, o padrão que foi estabelecido na nossa vida, se eu existo, se eu nasci, é porque houve um pai e uma mãe que se relacionaram e nasceu uma pessoa. Então o padrão família, né, tem sido minado eles colocam conservadorismo. Eu opto pelo padrão família. Claro. Deixa eu atender a Carmen Lúcia, está falando lá de Uberlândia, Minas Gerais. Oi, Carmen, seja bem-vinda ao programa, querida. Oi, boa tarde. Boa tarde. Olha, parabéns pelo seu programa. Eu estou assistindo aqui e gostaria de dizer, eu sou da Igreja Universal, eu sou psicopedagoga, eu trabalho com crianças de rua, com meninos abandonados da cidade, trabalho também com homossexuais, em terapias, e tenho na família pessoas homossexuais. E a Igreja Universal tem prestado, assim, uma orientação maravilhosa em relação a esses jovens, sabe, que ou se desviaram por educação errada, ou por nasceram assim,
E eu tenho tido um apoio da equipe da Igreja Universal aqui de Uberlândia, principalmente por parte do Bispo Marcos, da Catedral, de todos os pastores obreiros, no meu trabalho com esses jovens e com essas pessoas da minha família. Então, eu estou dizendo que eu estou ligando para dizer que a Igreja Universal, ela dá um apoio muito grande a todos nós, seres humanos. E lá, independente de cor, raça, sexo, o que for, a igreja está de portas abertas para dar um apoio. Nós temos grupos de visitas, de oração, de tratamento. E esse espaço que você está dando no seu programa, para todas as religiões, é maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Gostoso ouvir isso, hein, Bispo? Muito bom, muito bom. Quero dar um abraço a todo o povo de Uberlândia, do estado de Minas Gerais, a toda a igreja. O povo é um trabalho maravilhoso que a igreja faz, essa senhora, psicopedagoga. A Igreja Universal tem tido, naturalmente, as outras igrejas, todos nós temos trabalhado em prol do ser humano, das pessoas que precisam, principalmente a juventude, que hoje está muito envolvida nesse debate. As pessoas se enganam em achar que os jovens estão fora desse debate. Eles estão muito atentos, crianças, jovens, nesse debate. Então, esse esclarecimento à luz da Bíblia Sagrada é muito importante. Agora, estamos impondo sobre muitas dessas nossas crianças que elas aceitem com muita facilidade alguns tipos de comportamento. E isso não levaria com que essas crianças, além de assimilar, também buscassem praticar? Você não pensa nisso não, Bispo? Naturalmente. Eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos adultos, 2 adultos, uma jovem de 14 anos, que é a mais nova, a Vitória. E de fato, nós não temos o direito, a família, a preservação da família, isso é muito importante. E a Bíblia ela nos ensina exatamente essa preservação. E quando nós discutimos isso, ensinamos nossos filhos nessa preservação, não tem nada a ver com discriminação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. A discussão dentro da legalidade é uma coisa, dentro dos padrões bíblicos de família é uma outra coisa. Claro. Nós temos um Estado, a laicidade tem que ser preservada. O país é um Estado laico, independente. Uma coisa é a fé, é a religião que as pessoas traduzem, outra coisa é o direito. Eles têm que ser tratados separadamente, diferentes como são. Então nós, pessoas que cremos no nosso Senhor Jesus, que definimos a nossa fé cristã, não somos pessoas fechadas em relação a isso não. Nós sabemos exatamente o que queremos e queremos ensinar isso às nossas crianças e os jovens e adolescentes em relação a isso. Então nós temos que separar as coisas. E as pessoas que dizem ser minoria, que já não são mais, né, se dizem vítima de coisas que não são. Nós também somos, se for questão de vítima, né? As crianças, o Brasil tem uma dívida grande com os negros no Brasil, com as crianças no Brasil. Verdade. O Brasil passou 3 séculos para definir o que é educação. As nossas crianças saíam do Brasil para estudar na Europa. Sociologicamente, essa minoria não existe. Não existe. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre não existe minoria. Tá bem. Rodrigo, você está doidinho para falar, eu sei, minoria. Eu estou te podando aqui. Mas vamos ao telespectador do Rio de Janeiro, pastor Evandro. Seja bem-vindo, amigo. Pastor? Oi, pastor Evandro. Boa tarde a todos aí, graça e paz. Graça. Aqui quem fala é o pastor Evandro Ferreira. Pois não. Sou daqui da cidade de São João da Barra, norte fluminense. Opa! Do estado do Rio, região do Campos. Sou um telespectador assíduo do seu programa, ô Celso. Obrigado. E eu quero dizer o seguinte, com base na palavra de Deus, é bem certo, até esse pastor da Sara Nossa Terra aí, ele falou, nós temos que amar. Amar é uma coisa, agora concordar com erro é outra. Eu sou um pastor, viajo aí para esse Brasil, esse país inteiro, e a mensagem a gente chega e fala o seguinte, olha, Jesus te ama, mas ele não concorda com esse tipo de ato que você fala, porque a palavra de Deus ela é bem clara, porque não adianta a gente ser homens e mulheres de Deus para poder ficar, Deus, paparicando ninguém. É verdade. Deus nos chamou nós para isso. Profeta de Deus é isso. Se tiver que chegar aí na presidente Dilma e falar, ó, presidente, é isso, o Deus dos exércitos mandou aqui para dizer, é isso e ponto final. A gente tem que dizer. Então, o profeta de Deus é assim. Nesse tema, a igreja, Celso, eu falo a verdade para você, eu fico com vergonha, porque hoje muitos pastores... Que pena, caiu. Pastor Evandro, obrigado pela ligação, né? Eu lamento que tenha caído. Essa é a grande realidade. Ele falou, né? tem razão.
nós não podemos concordar com um comportamento errôneo. Exatamente. E é papel nosso anunciar que esse comportamento é errôneo. Exato. É papel nosso levar a palavra de Deus, levar a verdadeira identidade ao homem, que é aquela identidade onde Deus criou Adão e Eva. Esse é o nosso papel. Agora, o que eu acho muito engraçado é que toda vez falam sobre minoria. Porque os homossexuais são minoria. Sociologicamente, o que é minoria, né? Minoria diz respeito a um determinado grupo social que esteja em inferioridade numérica ou em situação de subordinação. Primeiro, os homossexuais não são subordinados a ninguém. A ninguém. A ninguém. Então não existe subordinação. Segundo, na definição sociológica, diz que esse grupo ele é reprimido. Não existe repressão. Um exemplo disso, Celso, é que os homossexuais, em praticamente todos os conselhos de elaboração de política pública, têm assento reservado explícito. No Conselho Nacional de Juventude existe isso, no Conselho de Educação, no Conselho de Saúde, no Conselho de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, eles têm assento garantido. E nós? E o povo de Deus? Então, assim, quando a gente começa a avaliar, fazer realmente uma avaliação de quais os espaços que eles têm ocupado e os espaços que nós temos ocupado, a minoria somos nós. Porque nós não ocupamos, em nenhum momento algum, reivindicamos a participação em conselhos de política pública, certo? Elaboração de política pública, e acima de tudo, o que nós defendemos, nada mais, nada menos, é o seguinte, o que nós temos que ter o direito de expressar, como reza a Constituição Federal, de expressar o nosso pensamento. E o nosso pensamento é aquilo que está na palavra de Deus, que é defender os princípios que estão escritos dentro da palavra de Deus. Agora, o próprio Deus deu livre-arbítrio. Se ele quiser decidir, mas é o nosso papel levar para dizer que essa decisão é uma decisão errada. E as pessoas querem continuar, desculpa, sendo vítimas. É bom justamente para as pessoas serem minoria, é bom isso. Porque a minoria vitimiza. Fortalece isso, não é? Se fazer de vítima é um bom negócio em alguns casos, né? Rafael, seja bem-vindo. Oi, Rafael. Boa tarde, Celso. Diga, amigo. Nós temos visto esses dias, nós temos atacados, nos chamando de homofóbicos. Só que o termo homofobia, ele fala de aversão. E nós, cristãos, não temos aversão aos homossexuais. Nós amamos, mas nós somos contra a prática. Eu posso amar uma pessoa 100% e discordar dela 100%. Mas eles querem me fazer concordar com a prática deles. Eu sou do Ministério da Fé, da pastora Sandra. Né? Lá na igreja nós temos pessoas homossexuais que chegam e são amados por nós. Nós temos casos de pessoas que foram resgatadas, de pessoas que foram transformadas. Eu sou pastor do Ministério da Fé, acompanho pessoas e eu tenho visto que as pessoas querem fazer nós engolir algo que eles creem. Nós não temos nada contra os homossexuais, nós os amamos, mas nós não podemos aceitar uma lei de preferências. A lei ela já existe, a lei já existe para aquele que mata, para aquele que bate, para as crianças, para os negros. Então, a lei perfeita ela já existe, ela só precisa ser aplicada. Tá certo. Grande abraço. Exatamente. O Rafael falava, é Rafael o nome dele? Rafael. Você permite, pastor? O Rafael falava acerca de nós amarmos e não aceitarmos. Isso em relação aos filhos. Sim. Justamente. Meus filhos. Eu tenho 3 filhos, amo meus 3 filhos, mas se um filho faz alguma coisa, mesmo amando, você bate, você dá uma palmada quando é pequenininho, você repreende. Eu não deixei de amá-lo, mas eu não posso, por excesso de amor, eu aceitar tudo que ele faz. Eu não posso fazer isso. Então, o fato de nós amarmos essa pessoa como um cidadão comum, nós não podemos tratar de diferente. A sua opção sexual é outra coisa. Amamos como um cidadão. Agora, não concordamos com aquilo que ele define como regra. Celso, isso é tão incoerente, esse conceito que querem nos fazer engolir mesmo, que o pastor Rafael colocou muito bem, goela abaixo, entendeu? É tão incoerente que você começa a ver, bom, punição, vamos criar uma punição para quem nos discrimina. Ok, já existe o Código Penal. Qualquer tipo de violência, qualquer tipo de preconceito, já tem o Código Penal. Civil e Penal. Civil e Penal, então já tem os instrumentos de lei para que as pessoas venham ser punidas.
diga-se de passagem, muito bem feitos, né? Só muito mal aplicados. Vamos aplicar mais. Outra questão, como o Rodrigo colocou, minoria. Questiona-se que minoria é essa? Que minoria? Não existe essa minoria. E fala-se tanto em respeito, querem tanto respeito, e, no entanto, são aqueles que nos agridem. A gente passa na rua, eu já fui agredida. No meio da rua, já levantaram um megafone gritando lá, me chamando de homofóbica. Por quê? Porque eu tenho os meus princípios, porque eu tenho o meu padrão, porque eu creio numa estruturação de família, homem e mulher. Então, assim, isso, aí falar de intolerância, aí eu puxo para a questão do Estado Democrático de Direito. Que democracia que está sendo preservada, tentando impor uma lei desse naipe, sendo que o meu direito vai ser cerceado, a minha liberdade de expressão, a minha, minha expressão geral. Eu não posso fazer nada em detrimento de uma minoria. Na realidade, começam a implementar um conceito de que os homossexuais, eles são perseguidos, e não por causa da sua opção, porque, segundo eles, né, eles dizem que nascem homossexuais. Eu não acredito nisso, né, porque a Bíblia diz, é muito claro, que Deus fez o homem e a mulher, e fisiologicamente você não tem como distinguir isso. Fisiologicamente existe o macho e a fêmea, enfim, a ciência, não precisa nem discutir essa questão. E agora existe uma outra questão. Quando se tenta impor por força ou por violência, é uma ditadura. É uma ditadura. Todas as ditaduras no mundo nasceram por umas minorias organizadas que impuseram a maioria por força e por violência. Numa audiência pública lá no Congresso, o pastor Silas Malafaia, que estava presente, falou mais ou menos isso. Quer ver? Bota aí, ó, o Silas Malafaia falando dessa audiência pública. Dá para colocar agora? Contrate para ser babá um evangélico. Eu vou por aqui. Descobre que a empregada doméstica é evangélica e não quer que seus filhos tenham uma orientação evangélica. Manda embora? Pode ir para a cadeia. Isso nunca vai acontecer porque nós evangélicos aprendemos a respeitar a liberdade dos outros. Mas eles, se o pai ou a mãe descobre que a babá do seu filho é homossexual e não quer um homossexual orientando, 2 a 5 anos de cadeia. Que lei é essa? Fere princípios constitucionais. Nós não podemos aceitar isso. É um lixo. E eu tenho aqui, eu estou sofrendo na pele o que é perseguição. O meu colega pastor queria dizer aqui, eu tenho moral para dizer, a minha instituição não recebe 1 centavo de governo federal, estadual e municipal. E não é por falta de oferecimento. Ok? E eu tenho trabalho social em penitenciária, trabalho com mulher com gravidez indesejada, reforço escolar, tirar gente das drogas, bancado por quem acredita em mim. Agora eles são parasitas do Estado. Comem milhões de governo federal, governo estadual, governo municipal e estatais para ficar dizendo quem é homofóbico ou não e para fazer patrulhamento. Isso é uma vergonha. Comem milhões. Eu pago milhões de impostos. Eu aqui, ó, posso dizer aqui, eu, com a empresa que eu tenho, eu pago milhões de impostos. E não recebo nada, sabe por quê? Porque acredito que uma pessoa, para me dar alguma coisa, ela tem que acreditar nos meus ideais. E o cara que é católico ou homossexual, eu não posso estar pegando dinheiro do Estado para meus ideais. Eles são sustentados por isso. Interessa a eles isso. Mas na hora do debate correm, porque são covardes. Correm, porque não querem encarar. Correm. O negócio deles é feito debaixo dos panos, na calada, como foi aprovada a PL lá na Câmara, antes do recesso parlamentar. E que tentaram aqui, senador Magno Malta sabe, 5 horas da manhã, perto do recesso do Senado, Magno foi chamado às pressas, uma pilha de processos, voto de liderança, lá dentro estava a aprovação do PL 122. Aí alguns senadores chamaram o Magno e disseram assim, Magno, tu já viu o que está assinado lá?
Não, pega lá pra tu ver, o Magno foi lá. Ué, que é isso aqui? Aí foi a cada líder. Amigo, ele falou, rapaz, eu nem vi tanta coisa, estava perto do recesso. É isso que eles fazem. Eles querem aprovar na calada da noite. Parabéns a essa comissão. Os líderes que retiraram a assinatura, Renato Casagrande, a Raup, o Cafeteira, que assinaram por cortesia, porque isso acontece mesmo, mas que não deram para eles o texto dizendo exatamente o que era, ficaram absolutamente revoltados. Arthur Vigílio, foram todos para a tribuna repudiar a maneira como conduziram, e foi exatamente uma condução feita pela ex-senadora Fátima Cleide. É isso aí. Os homossexuais são livres para serem homossexuais. Não queremos impedir ninguém de prática nenhuma, mas não vamos aqui dar status e privilégio a um comportamento que quer impedir o direito dos outros. Eu vou dizer aqui, porque se ele quiser negar, ele negue. Para terminar, no debate do Estatuto da Família na Câmara, na audiência pública, seu Tony Reis estava do meu lado, se pegar o filme e rever. Eu disse para Tony Reis isso aqui. Tony Reis, sabe qual é o erro do teu movimento? Ele olhou para mim. Se vocês buscassem apenas os seus direitos, mesmo eu sendo contra, é um direito vocês buscarem aquilo que vocês acham direito. Agora, quando você toca no meu direito, você me chamou para briga. Vocês cometeram um erro crasso, porque vocês não estão apenas querendo buscar seus direitos, vocês querem calar os que são contra a sua prática. Tenho dito aqui. É complicado, né? Muito complicado. Deixa eu atender o telespectador, que ligou um pouquinho antes de entrar o Silas. O Silas ficou aí mais de 3 minutos e ele está lá aguardando. Clésio, seja bem-vindo. Oi, Clésio. Boa tarde. Eu estou vendo vocês até pela televisão. Pois não. Eu queria falar o seguinte. Nós estamos vivendo um cristianismo de que época? Um cristianismo da época de Roma. Porque Paulo, quando ele, antes de ele ser Paulo, que ele era Saulo, ele perseguia os cristãos, depois ele passou a ser perseguido. No caso, nós estamos vivendo uma época a qual nós deveremos, sim, amar o nosso próximo, devemos respeitar as opiniões do que está sendo julgada. Só que o que eu não concordo como cristão, e como isso que vocês estão falando no debate aí, em relação essas pessoas que falam que estão sendo perseguidas, porque eu acho que quem está sendo perseguido nessas alturas do campeonato aí, eu acho que somos nós cristãos. Nós estamos defendendo a sociedade, nós estamos defendendo os nossos direitos, entendeu? E eles entraram falando o seguinte, que nós temos que engolir eles da maneira que eles estão. Tá certo. Nós somos obrigados a aceitar eles se beijando dentro da igreja, no pátio da igreja, aceitar um casamento, entendeu? Até a própria religião católica, a qual eu não sou seguidor dela, condena isso daí. Tá certo. E, no entanto, a Constituição vira com tantas coisas para ela resolver em nosso país, eles viram e dão ênfase e ouvido a uma situação dessa. Aí eu pergunto aos senhores que estão aí no debate, porque eu tenho certeza que a voz de vocês vai alcançar muito mais do que a minha, e eu estou falando com 3 pessoas religiosas de igrejas diferentes, pelo que eu estou vendo aqui através do meu monitor. Se nós estamos sendo perseguidos, a Bíblia fala que nós não devemos dar ouvido a essas pessoas insânias. Não devemos lançar pérolas aos porcos. Se eles acham que eles estão no direito deles ou estão certos, não seria melhor nós batermos palma para eles e falar assim, continua, o caminho do inferno é logo à frente. Obrigado, Clésio. Já que eles não estão querendo aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá bem. Obrigado pela participação, Clésio. Eu queria concluir na minha fala, e até pegando aquilo que o Clésio falou, Celso, é que todas as ditaduras que foram impostas foram uma minoria que se organizou, a própria ditadura militar no Brasil se impôs desta forma. A minoria militar se impôs, acabou fechando e acabou com a democracia. Quando eu tomo alguma postura de, em tese,
de não lutar naquilo que nós defendemos, o que vai acontecer, um exemplo do que vai acontecer foi a decisão, salvo engano, agora recentemente, do Conselho Nacional de Justiça, Celso, que obriga os cartórios a fazerem o casamento homossexual. Essa orientação não existe para casamento heterossexual. Ou seja, um heterossexual ele pode decidir lá não se casar dentro do cartório. Mas quando chega, fazer uma união estável. Mas quando chega um homossexual, o cartório agora é obrigado, sob pena do tabelião, perder os direitos do seu tabelionato por causa... Falou, não, vamos fazer uma união estável. Ou seja, é obrigação. O que acontece? Nós, aí eu vou dizer assim, como igreja, a Igreja do Senhor Jesus, independente de placa, nós não podemos aceitar que uma ditadura venha a ser imposta. Verdade. Nós devemos aceitar, sim, que eles tenham a liberdade de expressão, mas que essa liberdade de expressão se torne numa ditadura comportamental, nós não podemos aceitar isso. Rodrigo, eu quero até assim complementar que o mais grave ainda é que essa ditadura tem tentado ser imposta desde as crianças. Eu assisti um trecho de uma reunião antiga da Comissão de Direitos Humanos, onde uma membro ali da comissão, ela defendia com muita garra que as crianças, ela usava até um termo assim, deixa as crianças serem felizes, que a partir dos 5 anos de idade elas tinham que ser estimuladas sexualmente para que elas decidissem o caminho, que aí elas teriam uma possibilidade de serem mais felizes sexualmente no futuro. Então, assim, essa ditadura está sendo tentando imposta nas entranhas das nossas crianças para chegar... Teve um livro que foi autorizado pelo MEC recentemente, chamado Aparelho Sexual e Companhia. Eu trouxe aqui. Nós estamos fazendo um abaixo-assinado para que o ministro da Educação retire esse livro de circulação, que, Sandra, fala justamente isso. Que o que é o certo? É o menino gostar de menino, o menino gostar de menina? A resposta do livro: você faça o que seu coração mandar, que você vai descobrir se você é heterossexual. Chega onde você quiser e tudo bem, né? Deixa eu aproveitar um negócio. Eu não posso perder a santa oportunidade de ter um deputado federal aqui e não pegar um gancho naquilo que o Malafaia falou ali, o pastor Malafaia. E eu recebi, inclusive, um e-mail dizendo que estes movimentos recebem um mondão de dinheiro para realizar a sua parada gay, para realizar N movimentos, enquanto, por exemplo, a Marcha para Jesus fica na saudade e não tem o reconhecimento. Isso é real mesmo, deputado? Celso, eu vou te responder essa pergunta. Você me permite só voltar à questão da decisão do CNJ. Essa decisão do CNJ foi em 2011. Qual foi a decisão do CNJ? O Conselho Nacional de Justiça ele tem 2 deveres primordiais. Primeiro, fiscalizar o Poder Judiciário. É a primeira função básica do Conselho Nacional de Justiça. O segundo é normatizar. Entendi. Então, o que acontecia nos cartórios brasileiros? Os cartórios, a critério dos seus tabeliães, eles casavam, faziam união estável ou não. Por que eles basilaram nisso? Na Constituição Federal, no artigo 5º, que diz da igualdade de pessoas. Todos nós somos iguais perante a lei. Fundamentado nisso é o que levou à questão da união estável. Tá certo? Entendi. Essa decisão do CNJ de 2011 que obriga os cartórios não só a fazer a união estável, como homologar o casamento. Qual é a diferença disso? A Constituição Federal, no artigo 226, ele define os critérios do casamento. Primeiro, é exatamente a união estável, é um dos critérios desse casamento. Só que, assim como o casamento heterossexual, isso é um contrato, Celso. Isso é um contrato. Nós, quando casamos, nós optamos. Não é certo? Entendi. Se opta no contrato de casamento. Verdade. Isso você opta em relação à declaração de bens, o que você quer fazer, o que você deixa de fazer. Isso é um contrato. Isso o Código Civil define. Na união estável, o Código Civil continua definindo. Você pode deixar seus bens como solteiro. Quantas pessoas deixam patrimônio para cachorro, deixam patrimônio para empregado, deixam patrimônio para empregada? Isso é um problema seu. Você faz dos seus bens o que você quiser. Então, para definir união estável, não precisa casar. A união estável já define o contrato de casamento. Então, o que era antes? Definia a união estável, Código Civil, 2 pessoas do mesmo sexo iam ao cartório e regularizavam isso. Está feito. Mas você continua solteiro. Porque a lei brasileira não permite isso. Você continua solteiro. O que eles querem? E o CNJ quer que faça. E não pode.
no Brasil, existe um Congresso bicameral. Quem legisla é o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Acabou. O CNJ diz que não, que agora, além dos cartórios serem obrigados à união estável, tem que homologar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso não pode. Isso nós estamos, esta semana, muito fortemente, trabalhando para colher assinaturas para fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional que vai ajudar a regulamentação do artigo 226. Que não pode casar pessoas do mesmo sexo. Ponto. Isso nós vamos fazer. Tá bom. O nosso programa praticamente depois encerrado. Eu quero ouvir o comentário daquilo que o Silas falou. Sobre o recurso. E de sobre recursos. Deixa eu Isso eu respondo também a você. Uma informação aqui, que é uma informação recente, para você ter uma ideia, na discussão do orçamento do ano passado para este ano, foram remanejados, isso pela proposição da antiga Comissão de Direitos Humanos, certo? Foram remanejados da educação 11 milhões de reais que saíram de recursos destinados que eram para a educação e foram para financiar a parada gay nos estados brasileiros. No Distrito Federal, 11 milhões de reais. No Distrito Federal, aqui, existia um orçamento para a parada gay no Distrito Federal de 3 milhões e meio de reais. A minha pergunta, eu não vou entrar em discussão sobre a parada gay ou marcha. A minha pergunta é, a parada gay, ela é prioridade do Estado ou o que é prioridade do Estado? É a parada gay ou você melhorar a saúde, educação e a segurança? Porque 14 milhões de reais... É dinheiro demais, né? É muito dinheiro. É muito recurso. E é interessante, né, Celso, que esse valor é utilizado e eles... Quando acontece a parada gay, o que acrescenta ao Estado? O que acrescenta ali? Qual é o valor agregado? Porque a informação que nós temos é que ali até eles estendem uma bandeira, e embaixo da bandeira fazem sexo, utilizam o banheiro dos comércios no caminho. E o que acontece? Isso chega a ser atentado ao pudor. Então, tem que se rever todos os aspectos desse apoio de um grupo que não se chama minoria, que não é uma minoria. Praticamente você encerrou a sua... Obrigado por ter vindo, viu, Sandrinha? Vamos lá, Rodrigo. Deu quase 1 minuto. E queria, na realidade, convocar a todo o povo de Deus que está nos assistindo, porque essa luta não é só nossa, essa luta é de todo o povo de Deus. E não é uma luta que vai discriminar, que vão fazer ações vexatórias. Não. É uma luta para respeitar o meu posicionamento, o seu posicionamento, de ter uma família normal, uma família comum. Ou seja, o meu direito, o seu direito também precisa ser respeitado. Que Deus nos abençoe. Ô Bispo Vitor Paulo, eu quero você de volta no programa. Maior prazer. Estou te pedindo pelo amor de Deus. Prazer. Primeiro que você está sendo um grande defensor daqueles que tem os cabelinhos brancos no Congresso. É verdade. Está olhando para nós que já dobramos o cabo da Boa Esperança há um bocado de tempo, né? É verdade. E outros assuntos importantes que você tem abraçado no Congresso. Obrigado por ter vindo. Arremata aí, Bispo, porque é quase 1 minuto. Grande a você, a Rodrigo, a pastora, encontrar vocês aqui. É um debate muito importante. E eu quero dizer, concluindo, que ano passado, eu fui presidente da Comissão de Legislação Participativa. E lá fiz seminários discutindo exatamente com a LGBT, que tratando como pessoas comuns, que é assim que tem que ser tratado, respeitando como cidadãos comuns. Então eu quero aqui deixar o meu mandato à disposição da população, desse canal, para debater todos os assuntos que você certamente o traz nessa emissora. Obrigado pelo carinho. Vai descendo a letrinha aí, a Sandra quer 10 segundos para falar alguma coisa aqui. Eu quero deixar assim, quero dar um beijão no coração de todos que nos assistiram. Obrigado pelas ligações, né, Celso? Porque isso reforça os nossos pensamentos e nós estamos aqui à disposição para o que precisar de informação. Tudo bem. Olha, o gostoso de fazer um programa como esse, né? Está aí, Igreja Universal, Sara Nossa Terra, Ministério da Fé, Casa da Bênção, você aí de outra denominação. Isso aqui é importante, gente. Nós temos que nos unir, buscar os nossos direitos e defendê-los. Sem agressão, evidentemente. E num só corpo. E num só. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe você, Celso. Grande abraço. Rodrigo, tem que...